Eu quero trazer para vocês uma aplicação que eu uso na minha empresa, de um negócio que tem vários autores, Dana Riley, Daniel Kahneman e tal, que tem livros aí que você compra na Amazon e pode ler, e são muito interessantes. A gente lê o livro, vê a teoria, mas não sabe como aplicar isso na empresa. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de coisas que eu aplico nos meus negócios, dessa behavioral science, né, a ciência do comportamento. É um negócio que os psicólogos vêm estudando já há uns 10 ou 15 anos com muita seriedade. Desde a Segunda Guerra está se estudando isso, né? Tem, inclusive, vários experimentos eticamente questionáveis a respeito disso, mas, de uma forma geral, o que a gente descobriu é que nós somos muito mais previsíveis do que pensamos ser, ou do que gostaríamos de ser. Então, acho que vocês já ouviram falar muito em gatilhos mentais, aquela coisa de reciprocidade, de escassez e tal, e funciona, mesmo a gente sabendo que estão usando. Quando a gente fala da reciprocidade, por exemplo, que nós tendemos a querer retribuir a uma gentileza, e por isso você vai lá em Salvador e o cara te dá de presente, né, uma fitinha de como é? São João do Jardim, não sei o que do Bonfim, e depois a tendência é você querer comprar dele. Quer dizer, mesmo a gente sabendo que estamos sendo manipulados, a gente acaba tendo esse sentimento de querer devolver a gentileza. E tem outras, vocês já ouviram falar da questão do elevador, né? O elevador demora muito, o cara, em vez de trocar o elevador que custa centenas de milhares de reais, põe um espelho ali na sala de espera, né? No hall, que aí a percepção de tempo muda, porque o cara fica se olhando no espelho e aí as reclamações diminuem. Então, coisas desse tipo que aparecem no nosso cotidiano corporativo e que tem a ver com a maneira como nós percebemos as nossas experiências. Tendo isso em vista, tem 3 efeitos que eu uso no meu dia a dia. O primeiro é o efeito da sequência. Quando a gente fala de efeito da sequência, a gente fala de as pessoas não lembram de toda a experiência. Aqui, por exemplo, essa aula que a gente está tendo, vocês não vão lembrar da experiência toda. Vocês vão lembrar, no futuro próximo, de alguns momentos, nos momentos mais marcantes. Na verdade, vocês vão lembrar de 3 coisas. Você vai lembrar da tendência, se a tendência é positiva ou negativa, se é uma tendência de dor ou de prazer, né? Se é alguma coisa que, no geral, no final das contas, deu mais prazer do que dor ou mais dor do que prazer. Isso você vai se lembrar. Você vai lembrar dos pontos altos e baixos. Por isso é tão importante você sair da monotonia, porque são esses altos e baixos que você lembra. E a gente lembra do final. Lembra mais do final do que do início. As pessoas dizem, você tem que começar bem e acabar bem. Sim, é importante começar bem e acabar bem. Mas é mais importante acabar bem do que começar bem. A gente prefere experiências que melhoram com o tempo. Essas pesquisas todas descobriram que é melhor a gente ganhar primeiro R$ 5 e depois ganhar R$ 10 do que ganhar R$ 10 primeiro e R$ 5 depois. Antes, por exemplo, eu me forçava para começar a implantação. Eu tinha um problema de implantação, né? Às vezes, quando eu vendia muitos sistemas e não tinha tempo de compor a minha equipe de implantação, o que eu fazia? Eu fazia a primeira implantação rapidamente, né, botar um sorriso na cara do cliente, e depois as outras iam sendo adiadas. Eu preferia começar 5 rápido do que adiar e depois fazer de uma vez. E a gente descobriu que não, que o cliente fica mais feliz se a gente alinhar expectativas e dizer, olha, a tua implantação começa daqui a 30 dias, a tua implantação começa daqui a 20 dias, e depois fazer tudo de uma vez. Então, o final é mais importante do que o início. E isso é uma coisa que você vê em muitas empresas, que o cara, assim, ele adia, mas depois, quando vem, pum, faz tudo de uma vez. Então, demora mais no planejamento, na preparação, você fica puto, reclama e tal, mas depois que ele te atende, a gente fica tranquilo. Então, o final terrível tende a dominar a lembrança, mesmo que a maior parte da experiência tenha sido agradável.
Então, a gente tem que tentar fazer um final feliz, mais do que um início ou do que um... Claro, a experiência toda tem que ser minimamente agradável, né? Mas o que conta mais é o final. Um outro efeito que a gente usa muito nas nossas programações é o efeito da duração. A gente descobriu, a gente não, né? As pesquisas descobriram que pessoas que estão engajadas, elas percebem menos o tempo, né? Você mesmo vive isso. Você, às vezes, faz coisas que você não vê o tempo passar, que você está divertido, né? Você está engajado. E tem outras que são entediantes e que parece que o tempo não acaba. E, assim, o mais engraçado é que quando as pessoas são levadas a prestar atenção à passagem do tempo, elas tendem a superestimar o tempo decorrido. Então, qual o resultado disso? Um vídeo de 10 minutos parece demorar, parece ser menos conteúdo do que 5 vídeos de 2 minutos. Por isso, se vocês entrarem em alguns produtos meus, por exemplo, Delegação Eficaz, tem 27 vídeos de, cara, alguns vídeos têm 2, 3 minutos. Entendeu? Então, aulas que antes... E eu tenho esse mesmo curso, por exemplo, em 50 minutos. Mas é que uma aula de 50 minutos parece ser menos conteúdo do que 27 aulas de 2 minutos. Curioso isso, né? Mas você pode usar a seu favor. Então, o conteúdo prazeroso, quando você tem uma experiência positiva, e como ela é organizada, domina a percepção do cliente, as avaliações. Então, quando você tem alguma coisa legal, vale a pena segmentar ela, dividir. Então, você tem alguma coisa que vai ser muito divertida, é melhor dividir, né? E tem outra coisa que funciona a nosso favor também, é que os encontros raramente são idênticos. Por exemplo, esse nosso encontro aqui, embora ele tenha essencialmente a mesma pauta, né? Toda quarta-feira eu começo da mesma maneira. Faz o update, quais são os seus desafios, vamos resolver seus problemas, se eu puder compartilhar, eu compartilho. E se sobrar tempo, eu venho com uma aulinha como essa. Mas dificilmente os problemas são os mesmos, os compartilhamentos são iguais ou a aula é a mesma. Então, você não tem um ponto de referência, porque não dá para comparar o ontem com o hoje, porque são coisas diferentes. Eu podia não ter feito a aula hoje se a gente tivesse engrenado numa discussão, como aconteceu às vezes. Ou vocês trazem um problema e a gente fica discutindo esse problema e, cara, passa o tempo, a gente nem percebe. Teve um dia que a gente ficou 1h30 conversando. Então, o que interessa são os pontos de referência. Eu queria parar aqui e fazer uma pausa para ouvir de vocês se você tem algum exemplo disso, né? de percepção de tempo diferente porque ele foi dividido, porque estava agradável ou desagradável. Uma reunião chata que pareceu demorar mais do que demorou de fato, ou uma atividade divertida que pareceu demorar menos do que demorou de fato. Se eu entro em Flow aqui programando, e se eu não tiver um despertador aqui, meu amigo... Pronto. Estamos juntos. Entendeu? Se eu entrar em Flow, já era, meu irmão. E olha que sai gente, entra gente, eu não vou saber. É isso aí. Essa percepção do tempo está muito mais ligada à sua experiência, ao quanto você está imerso, né, e divertido, do que ao tempo que passa propriamente dito. Mesmo 50 minutos com você no Flow ou com você ouvindo uma palestra chata, cara, tem uma percepção completamente diferente. Me bota 10 minutos em trânsito pesado, vai parecer que é um ano, cara. Fábio, tem alguma... Isso bate com você também ou não? Muita coisa, Cláudio. Quando a gente está fazendo... por exemplo, eu nos meus hobbies aqui, o que eu gosto de fazer, o tempo passa que até minha esposa fica enchendo o saco. Porra, tu tá 2 horas mexendo nessa merda desse aquário e não sai disso. Eu falei, cara, para mim parece que eu tô aqui há 10 minutos, fazendo o que eu gosto de fazer, né? Então, eu percebo muito isso. Maravilha. Então, isso nos leva a... Como é que a gente aplica isso no dia a dia, né? Como é que a gente transforma isso em algo prático? E, assim, o que eu posso dizer a você é o seguinte: se o que você faz para o teu cliente é divertido, se for uma situação que tende a ser imersiva,
e participativa, aumenta o número de segmentos. Divide em 2, 3 partes. Sabe? Se, por outro lado, aquilo tende a ser chato, pega a parte mais divertida, a parte mais legal, e deixa para o final. E diminui o número de segmentos. O outro efeito é o efeito da racionalização. O efeito da racionalização é o seguinte: nós, humanos, buscamos desesperadamente explicações para as coisas que nos acontecem. Aliás, as religiões existem por causa disso. Tá? A gente não vê Deus, a gente não tem como provar a existência de Deus, mas a gente precisa de uma explicação. Às vezes acontecem milagres, eu boto entre aspas, porque há milagres que não são milagres, que são coisas que aconteceram. Mas a gente quer tão absurdamente encontrar uma explicação para isso que vai ou para o lado da religião, Deus quis, né? Deus que fez, ou vamos para o lado das pseudo-racionalizações. Do tipo, se foi uma coisa ruim, aconteceu porque eu não dei 3 pulinhos antes de sair de casa. Sabe? Aconteceu porque, cara, eu briguei com a minha mãe ficou doente. Cara, isso foi porque eu briguei com ela. Eu tendo a encontrar explicações que não tem porra nenhuma a ver com o resultado. Mas é o que nós fazemos. Então, a gente fica, se tal coisa não tivesse acontecido, as coisas seriam diferentes. E pior, a gente acha que as causas são algo discreto, né? Algo pontual, e não um processo contínuo e entrelaçado. Eu perdi o voo por causa do trânsito. Porra, não. Eu perdi o voo porque eu saí tarde de casa, porque eu fui de táxi em vez de ir de carro, porque eu pedi um Uber em vez de pegar o táxi aqui. Já me aconteceu. Eu pedi um Uber em vez de pegar o táxi que estava embaixo para economizar dinheiro, né? E acabei chegando tarde. Não perdi o voo, mas quase, entendeu? Então, mas a gente não... É difícil a gente se colocar na linha de responsabilidade. Nós, humanos, não é um problema seu ou meu, não. Nós, humanos, tendemos a atribuir causas pontuais para os resultados. E a gente tende a acreditar em rituais, né? São os amuletos. Né? Não deu errado porque eu entrei com o pé esquerdo, não porque deu errado, sabe? A gente tende a atribuir o crédito ou a culpa a pessoas, ao mensageiro. Sabe aquela história de que não culpe o mensageiro pela mensagem? Mas isso existe. Nós tendemos a atribuir a indivíduos a culpa ou o crédito pelo que acontece, e não a uma sequência de eventos. E não dificilmente uma pessoa é a culpada. Muito dificilmente. Ou leva o crédito, né? Ou é merecedora do crédito. Normalmente é uma sequência de eventos. Olha, se você analisa a história política e econômica de qualquer país, não só o Brasil, não, você vai ver que o presidente tem seu mérito, independente do presidente, tá? Ele tem seu mérito ou sua culpa, mas ela é um ponto na sequência, sabe? Existem outras questões a serem consideradas que dizem respeito ao mercado internacional, que dizem respeito... Por exemplo, a pandemia, independente de você gostar ou não gostar do Bolsonaro, tá? E ser a favor ou contra, a pandemia atrapalhou o cara, né? Independente de você gostar do Lula, independente de você ser a favor ou contra, o aumento do mercado internacional ajudou o cara. Pô, parece que eu sou bolsonarista, não sou. Eu quero dizer o seguinte, que tem outras coisas a favor e contra. Não é só culpa dele. Acho que tem culpa dele também, muita coisa. Mas não é só isso, sabe? Tem várias outras coisas. É a composição do Congresso, o mercado internacional, é o dólar, e tudo isso ajuda ou atrapalha, e isso gera, evidentemente, questão. Então, a gente tende a atribuir crédito ou culpa a indivíduos, né? Culpar o mensageiro pela mensagem. Então, uma observação interessante, e aí a dica para você usar no seu negócio, é que as pessoas são muito menos propensas a buscar culpados se elas fizerem parte do processo. Eu tento envolver as pessoas tanto quanto possível
tento empoderar as pessoas tanto quanto possível em todos os meus processos. Eu acabei de mostrar para vocês, pouco antes de começar a aula, como é que eu fiz a escolha do nome das verticais. Pô, tinha 22 pessoas participando, que é o meu time, sabe? Eu juntei o time e disse, cara, vamos votar no nome, cara, o nome do portal. Eu podia ter feito, sabe? Mas é que quando eu envolvo o time nesse tipo de coisa, eles ficam mais engajados. E não só passa mais rápido o tempo, como principalmente eles se sentem parte da solução. Então, quando você puder envolver o seu time, envolva. Bom, e aí, quando a gente fala em aplicação dessa ciência do comportamento, desses três fatores aos negócios, eu tenho cinco dicas, né? 5 vertentes que a gente usa no nosso checklist, vamos dizer assim. O termine forte, tire as experiências ruins rapidamente do caminho. Acontece experiência ruim, mas tem que ser VaptVupt, rapidamente. Segmente o prazer e combine a dor, que é um pouco do que a gente falou, né? A gente dá as notícias ruins todas de uma vez e as notícias boas uma de cada vez. Construa comprometimento oferecendo escolhas, quer dizer, engaja a equipe e estabeleça rituais. Então, deixa eu dar exemplo de cada um. Termine forte. Você tem que ter um mínimo de desempenho de cada um dos estágios da apresentação, mas se eu tiver que dar ênfase, gastar mais recursos no início, no meio ou no fim, é melhor investir recursos no final, no último contato seu com o cliente. Isso vale não só para apresentações ou para serviços, vale também para a página web. Sabe? A gente começa com a página linda e termina com a página mais ou menos. Às vezes começa com uma loja virtual maravilhosa, e aí, depois que o cara faz o pagamento, sabe, os últimos contatos, ali, confirmação de pagamento, página de obrigado, etc., são horríveis. Está ruim, a última experiência que tinha que ser boa, sabe? Então, um exemplo muito legal disso é da Malaysian Airlines, né, linhas aéreas da Malásia. Sabe que a maioria das companhias aéreas considera que quando o passageiro saiu do avião, acabou o serviço, né? Acabou a prestação de serviço. Então, elas tentam melhorar o check-in, tentam melhorar a experiência de viagem e tentam melhorar a saída do avião. A Malaysian foi além. Eles colocam gente para ajudar você a resgatar a bagagem. Eles foram uma milha além. Então, eles botam lá as comissárias de bordo e tal, não sei o quê, elas vão e ajudam a pegar as malas na esteira, para você ter ideia. Então, é um ponto, quer dizer, é o final da viagem, sabe? É o último contato que você tem com a companhia aérea. Um exemplo que a gente usa nos serviços, a gente começa as implantações pela parte mais chata. Quando dá, né? Tem uma sequência que tem que ser seguida, mas quando dá, a gente começa as implantações pela parte mais difícil, a que tende a deixar o cliente menos satisfeito, né? Porque dá para surpreender menos. E a parte que a gente consegue surpreender mais, por exemplo, os painéis de controle, os gráficos, que são coisas lindas, que a gente diz, uau, né? Os wow moments, a gente deixa para o final da implantação, que é a última interação que a gente tem com o cliente. O segundo ponto é tirar as experiências ruins rapidamente do caminho. Numa sequência de eventos que envolvam eventos bons e ruins, a gente deveria colocar os eventos indesejáveis primeiro. Não, no meu caso, eu sempre fiz o contrário, eu sempre começo com tudo. A minha implantação, eu entro no meu contrato com muito mais do que ele está me pagando, do que ele contratou. Geralmente, o cara contratou 6 funcionários, eu entro com 10 para fazer aquele mutirão, deixar em uma semana o que era para ter sido feito em 2, 3 meses. Eu nunca pensei nesse fato de repente, não começar com tanta intensidade e, no decorrer, eu aumentar e... Imagina um síndico de condomínio te contrata. Você pode começar com 10, fazer um mutirão e depois manter 2, entendeu? E no final do contrato, quando faltar um mês para acabar,
você volta com 6. Tá entendendo? Porque o que vai ficar na cabeça dele é o final, são os últimos 30 dias. Quando for hora de renovar o contrato, ele vai pensar nos últimos 1 ou 2 meses. Ele não vai pensar no último ano. Se ele for humano, tá? Se ele for terrestre. Então, tem que ter um serviço minimamente satisfatório, mas se for para investir mesmo, investe no final do contrato, que é a última experiência, a experiência mais recente que ele vai ter no momento de pensar numa renovação. Essa é a minha sugestão, seria a dica, né, de hoje. A gente tem coisas parecidas, que ambos trabalham com tecnologia, né? A parte de parametrização é a parte mais chata de qualquer coisa e a que enche mais o saco, né? Uhum. E aí você acaba tentando, mostrando o que aquela parametrização traz de benefício depois, por que ele chateou, fazendo um dashboard interessante, trazendo as informações que ele quer. E tem o pós-venda também, né? Quando você não pega o contrato, o pós-venda é bem interessante também, para não deixar o cara primeiro perder contato contigo e mostrar que você está preocupado com a evolução da ferramenta que você criou para ele. O terceiro item é segmentar o prazer e combinar a dor. Isso já vem da filosofia antiga, tá? Notícias ruins a gente dá tudo de uma vez, notícias boas a gente dá aos pouquinhos. Por quê? Porque as experiências parecem mais longas quando elas são divididas. Então, se eu tenho uma experiência que é satisfatória, eu quero que ela pareça mais do que ela de fato é, né? E as pessoas têm uma reação assimétrica a perdas e ganhos. Quer dizer, a dor da perda é muito maior do que a eventual dor pelo não ganho. As pessoas sentem mais perder. O cara investiu em Bitcoin, tá? E perdeu 10 mil reais. Aquilo é muito pior do que ele não ter investido e, por isso, não ter ganhado 50 mil reais. Mas é muito pior. E eu já vivi isso na pele. A última vez que eu fui fazer um exame na clínica, tem alguns meses, eu fiquei um tempo na sala de atendimento principal. Aí, da sala de atendimento principal, me mandaram lá no Samaritano, né? Tem uma sala, um salão, você vai lá e diz, olha, eu vim aqui, aí carteirinha, pá, não sei o quê, tá bom. Aí, então, para esse exame tal, você tem que ir no andar tal. Aí você vai no andar tal, tem uma outra sala de espera, que é a sala que vai fazer aquele exame. E aí você fica esperando aquele exame. Depois você tem uma outra sala de espera. Cara, teria sido muito mais assim, aderente a esta filosofia se ele tivesse feito me esperar na primeira sala, até a hora de estar pronto o exame. Porque, em vez de ele ter segmentado a minha espera em 2 esperas diferentes, às vezes uma terceira, depois teve a terceira espera, que era a espera de receber o laudo. Né? Em vez de segmentar a minha espera em 3, podia ter feito uma espera única, mesmo que fosse pelo total do tempo, você está entendendo? E mandado o laudo para minha casa. Aí a minha experiência ia ser melhor. Quer ver outro exemplo que a gente está adotando agora na nossa URA? É melhor você ouvir 90 segundos de mensagem de URA, né, aquele menu no telefone, para escolher a sua opção. Você fica, porra, 1 minuto e meio aqui ouvindo esse negócio, mas depois você escolhe a opção, acabou, do que você ficar navegando naqueles intermináveis menus. 30 segundos para você fazer a primeira escolha. Aí depois mais 30 segundos para você escolher. E se você quer 1 para falar sobre folha, 2 para falar sobre contabilidade. 2. 1 para falar sobre problema tal, 2 para falar, porra, 2. Aí 1 para falar, puta que pariu. Entendeu? Então, é muito mais jogo você colocar tudo de uma vez, deixar o cara esperando o mesmo tempo, do que você segmentar em várias situações desagradáveis, que ninguém gosta de ficar escutando mensagem da URA. Então, assim, quanto menos etapas de coisas desagradáveis, melhor. Isso o pessoal está descobrindo, por isso que hoje está se fazendo check-in prévio para feira, para voos, né, enfim, você já faz o check-in para chegar lá e vai direto para o embarque, entendeu? Não tem que fazer... Os parques temáticos, eu descobri isso outro dia, a Disney reduziu o tempo dos passeios. Antes, a gente levava 4 minutos no passeio, agora leva 1 minuto e meio, cara. Você fica 1 hora e meia na fila
para ficar 1 minuto e meio no passeio. Antigamente era 3, 4 minutos. Por quê? Porque agora você consegue fazer mais, como é 1 minuto e meio, você consegue fazer mais passeios ao longo do dia. Então, chega no final do dia, você fez, sei lá, 8 jogos, 10 jogos, né? 10 atrações, em vez de fazer 8. Então, você fica mais feliz. Você fica mais feliz com 2 atrações de 90 segundos do que com uma atração de 3 minutos. Olha a coisa como é que... Bom, o quarto item é construir comprometimento engajando as pessoas, né? Oferecendo escolhas. Tem um estudo aí, acho que da Clínica Maio, que mostrou que os doadores de sangue eles percebem menos desconforto quando a pessoa pede para escolher o braço. Já foi doar sangue, o cara te perguntou qual braço que você quer? Porque, de alguma maneira, ele está te dando um poder de escolha, ele está te engajando no processo. Você sente que está tendo algum controle sobre um processo que você não tem controle algum. E para eles, tanto faz tirar do braço direito do lado esquerdo, mas quando ele te dá o poder de escolha, você meio que está participando do processo. Tem banco que está trocando aquela filha única, né, pelo modelo anterior de filha no caixa, porque ele descobriu que, dessa maneira, ele te dá a possibilidade de escolher qual fila você quer entrar. E é como se você tivesse mais controle sobre o processo. E o exemplo mais legal que eu já vi é de uma empresa de manutenção. Eles tinham um problema de reclamação de tempo de entrega, né? E aí eles passaram a oferecer, porque eles tinham uma fila, né? Que nem agora. Você pede instalação da NET, né? Ou entrega. Ó, você vai entrar numa fila, o cara vai entregar para 10 empresas e não sabe a hora que vai te entregar. Pode te entregar às 3 da tarde ou às 8 da noite. Isso gerava uma expectativa grande e os clientes ficavam insatisfeitos. Qual foi a solução? Aumentar o número de pessoas? Aumentar o número de caminhões? Não. Que nem o espelho no elevador. Ele passou a te dar a opção de você escolher se você quer entrar na fila, e aí ele não marca horário, mas você recebe conforme a sua posição na fila, ou ele te dá a opção de você agendar a entrega, mesmo que seja para depois. Então, olha a sacanagem. Eu fico mais infeliz recebendo amanhã de noite, sem saber quando eu vou receber, entre hoje e amanhã, do que se eu agendar para a semana que vem, num dia certo. Então, o fato de eu saber que eu fiz a escolha e agendei para a semana que vem, permite a ele melhor planejamento, né? E a mim uma expectativa melhor. E aumenta a minha felicidade. Sabe qual foi o resultado? Reduziram o número de pessoas em vez de aumentar. Quer dizer, diminuiu o custo da empresa e aumentou a satisfação. Cara, foi fantástico. A gente fez isso na Nazajon e também nunca tive índice de satisfação tão grande. O item 5 é estabelecer rituais. A gente descobriu que marcar momentos-chave nos relacionamentos é importante. E nós temos rituais de vida, né? Você faz primeiro batizado, casamento, bar mitzvah, sei lá, celebração de 10 anos de casado. A gente celebra momentos, porque são os pontos altos da nossa vida. Quando eu estava falando aqui a gente lembra de momentos altos e baixos. Então, o que eu recomendo a vocês é estabelecer rituais, celebrações, momentos marcantes nos seus momentos com os clientes. Hoje, nós temos rituais para implantação, para fechamento de contrato, a gente chama agora de onboarding. Eu estou começando a fazer agora até nas mentorias, sabe? Já incluí no processo um processo de onboarding, né? Que é um marco, é tipo uma celebração da chegada de um novo membro. Então, isso vale para apresentações de resultados. A apresentação de resultados é um ritual. Todo mês eu faço uma apresentação de resultados com o meu time da Nazajon, que nada mais é do que um ritual de acompanhamento de retorno. Quando o cara tem um sucesso, a gente celebra. E quando tem uma falha, a gente ajuda. Então, assim, jantares e celebrações entram nessa história, sabe, apresentações formais. Esse nosso ritual aqui de toda quarta-feira às 6 a gente se encontrar, ele é um ritual que deve ser mantido. Finalizando aqui, eu diria para você o seguinte, o resumo desse nosso papo aqui. Tenta criar um mapa de experiências do teu cliente
Quais são os momentos de experiência? Né? O Ian Carson chamava isso de momentos da verdade. Né? Chama isso. Então, quais são os momentos de contato com o seu cliente? E aí faça algumas perguntas. Que encontros devem ser encurtados e que encontros devem ser prolongados? Os encontros ruins, desagradáveis, devem ser encurtados. Os encontros bons devem ser prolongados. Assim como nos momentos ruins, eu devo criar distrações. Quem já foi à Disney viu que a gente fica 1h30 na fila, mas eles criam coisas na fila. Às vezes a fila é até mais interessante do que o brinquedo em si. Você vê, tem aquele brinquedo do carro, né? Fast track, acho que chama, que você dirige o carro em alta velocidade. A fila é mais interessante do que o minuto e meio que você fica no carro. Você vê o processo de montagem do carro e tal, é tudo muito legal. Então, assim, em que parte do processo a gente deve colocar distrações para reduzir a percepção de tempo? A terceira é onde que eu posso oferecer escolhas? Como é que eu posso engajar o cliente para melhorar, né, a percepção dele, a experiência? Que rituais eu posso criar e não devo violar? Né? Que rituais eu devo perceber aqui e trabalhar? E, assim, a partir do momento que eu descubra, né, faço um laboratório, faço um exercício e funciona, esse ritual tem que fazer parte do meu dia a dia. Tem que virar um ritual. Né? Não pode ser. O que eu posso pensar em termos de experiência que possa deixar uma última imagem positiva na mente do meu cliente? O que você pode me dar de positivo? Tira uma sacada desse papo. É essa inversão de expectativa, né? Que o final seja melhor que o início. A última impressão é que fica. Né? Foi essa inversão mesmo, de não entregar tudo no início. Né? Até entrego o que eu consegui, mas deixo alguma coisa guardada para o final. Né? No meu caso, quando eu estiver vencendo o contrato, época de eleição de síndico, mesmo que o cara entre com ideia de tirar, eu vou, nesse último mês aí, eu vou dar um gás que ele vai ter problema se quiser tirar. Exatamente, me surpreenda, exatamente. O pessoal vai lembrar que tem uma empresa de limpeza ali, vai ser falado, então gostei. Já até anotei aqui para ver quando tem eleição de síndico nos meus contratos para fazer essa estratégia.